Olá amigos, muito boa tarde, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 13 de setembro, começando aqui pelo Ibovespa, agora às 14 horas e 20 minutos, o índice está registrando queda de 0,11%, um dia de bastante indefinição, até normal dentro do que eu já venho comentando, a chance de indefinição aqui desses próximos pregões, dentro aqui dessas médias, ainda brigando até para permanecer acima da média móvel exponencial de 13 períodos, mas lembrando sempre que a gente tem uma tendência de alta, essa indefinição ela é causada principalmente porque a gente tem uma tendência de alta de curto prazo no Ibovespa, que já apresenta sinais de fraqueza, como um topo descendente, dentro, um sinal de fraqueza de uma tendência de baixa, dentro de uma tendência de baixa de médio prazo. Então, um sinal de fraqueza de uma tendência de alta de curto prazo, a favor de uma tendência de baixa de médio prazo. Por isso, a gente tem um momento de indefinição, mas ainda com a perspectiva um pouco maior para a queda, para perder os seus suportes. O Ibov só volta a ter uma percepção aí mais para a ponta compradora, um cenário mais favorável para a ponta compradora, principalmente de curto prazo, acima dos 58.589, quando a gente tiver o semanal já trabalhando acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Isso vai ser uma melhoria do cenário de médio prazo para o índice Bovespa. Fora isso, ainda continua essa chance de indefinição e ainda com um leve apontamento ali para baixo. Petrobras também já está indefinida, vocês já devem ter visto nas últimas videoanálises, eu desenhando aqui um retângulo, segue dentro dessa indefinição, região complicada operacionalmente. Fosse para entrar em qualquer ponta compradora aqui na Petrobras, mesmo arriscando uma superação desses 20,34 que foi no início desse pregão e colocando stop abaixo dos R$20, tem um risco alto, não seria um ativo interessante para isso, porque estaria operando no meio da congestão. A não ser que use gráfico de menor periodicidade, por exemplo, um gráfico aqui de 10 minutos, que ela ainda nem conseguiu gerar esse fundo. Colocando aqui a linha que ela tem que fechar acima para gerar um fundo, R$20,35, não consegue nem fechar acima de 20,35 para gerar um fundo ali que já dispararia até uma compra, lembrando que é a compra mais usada, com stop abaixo dos R$20,15. Voltando aqui para o gráfico 60 minutos, e agora vamos lá no gráfico da Vale 5. Vale 5, nesse momento, registrando alta de 0,53%, mas segue ali naquela região de resistência de 41,41 a 41,72. Faixa de resistência, depois dessa resistência nós temos 42,60. Para Vale ficar mais interessante, teria que estar acima, no mínimo, desses 41,41, trabalhando já acima desse patamar, fechando aí acima da média móvel de maior periodicidade, 41,53. A gente pode observar que o momento também é complicado aqui na Vale, operacionalmente, porque está em cima dessa resistência importante do gráfico semanal. Então aqui, se fosse, vamos dizer assim, forçar um pouco a barra, sendo um pouco mais agressivo, a compra seria gerada na superação da máxima de hoje, dos 41,68, já que aqui ela fechou acima dos 41,41 e bota o stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão aqui, abaixo dos R$41,21. Mas sendo bem agressivo, não é tão recomendada a operação. Olhando a Lojas Renner é a ação que vem até ainda numa tendência de alta, mas também demonstrando uma certa fraqueza. A ação gerou ontem um sinal de alta a favor da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo. Pelo gráfico 60 minutos abriu a possibilidade de compra quando oscilou aqui acima desses R$60,50, stop abaixo de 59,11, mas foi lá e gerou o stop da operação no gráfico 60 minutos. Outra que está bem semelhante, só que foi para um lado diferente, Lame 4. Muito parecido o gráfico, muito parecido o sinal de alta, foi esse aqui, ó, muito parecido o sinal de alta, só que até mais apertado em termos de resistência do que a Lojas Renner, só que essa andou, está com alta de 3,78% e a Lojas Renner não conseguiu desenvolver, inclusive acionando stop da operação de curtíssimo prazo. BBDC4, falando um pouco aí dos bancos, o cenário está bem parecido, o gráfico bem parecido aí com BBDC4 e TUB4, como já cheguei a comentar. E TUB4, vou falar um pouco da BBDC4, nós temos aqui um momento de indefinição, se eu for traçar as linhas, tende a ficar mais fácil de entender um momento de indefinição. Cai, sobe, bate nos R$30, até um pouquinho para cá, R$30, vem aqui, cai de novo, já está aqui nesse ponto, tentando subir, mas não consegue subir. Então, um momento de indefinição, só que é onde?
em uma região de resistência importante de um gráfico de maior periodicidade, um gráfico semanal. Fundos anteriores batendo e perdendo força, junto inclusive da média móvel exponencial de 13 períodos. É uma ação que também ficaria mais antenado na ponta vendedora. Ponta compradora de curtíssimo prazo aqui no fechamento acima dos 28,68. Ou aqui no gráfico de 60 minutos, ao superar a máxima do candle que fechar acima de 28,42. Mas é uma ação que vai respeitando a média, bateu no gap de baixa, nesse gap de baixa, resistência, perdeu força. Se fecharam a hora de pregão abaixo dos R$ 27,64, amplia a chance de queda para a ação. Gol 4 está com queda com alto de 2,34%. É uma ação que, apesar de não ter um gráfico ainda, não está no médio prazo, em tendência de alta, e no curto prazo vai tentando aí se firmar numa tendência de alta. Está ainda uma certa indefinição, pressionando aqui uma região de resistência em torno dos R$ 12,30 a R$ 12,60. Abre a possibilidade ainda de pensar numa compra com stop no fechamento abaixo de 11,97. Também a operação um pouco mais arrojada por a gente estar na região de resistência. Mas tá difícil de peneirar aí as ações que estão mais interessantes, ainda mais passando esse momento de indefinição do IBOV. HGTX3 era uma ação que também vinha em tendência de alta, curto prazo, médio prazo, e está perdendo essa tendência de alta. Fechando abaixo das duas médias, fechando abaixo aqui da mínima desse fundo que foi gerado, até desse engolfo de alta dia 6/9, ela anula essa perspectiva de alta e, pelo contrário, abre uma perspectiva de queda para até romper esse suporte dos 32,41. Seus próximos suportes, está praticamente testando um já agora, 32,85, R$ 32,41. Pelo gráfico de 60 minutos, ela estaria gerando venda. Quando ela fechou aqui das 11 para as 12 horas, abaixo dos 33,58, abaixo da mínima da primeira hora de pregão, gerou uma possibilidade de venda com perspectiva justamente de testar os R$ 32,41. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da altonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.